Fevereiro de 2017. Uma professora trafegava tranquilamente pelo interior do Mato Grosso do Sul quando o seu carro foi atacado por uma grande besta feroz. A professora, apavorada, saiu em disparada. Já o marido disse não ter visto nada. Esse é o caso do lobisomem de Iguatemi. O conteúdo foi publicado originalmente no site Notícias Yahoo. Se você tem alguma história que você queira compartilhar conosco, um conto ou um relato, na descrição do vídeo tem os links na qual você pode estar enviando para nós o seu conteúdo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhar esse conteúdo com um amigo, ativar o sininho e, claro, ajudar o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast, aqui na Trilha do Terror. A Polícia Militar de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, foi chamada para atender uma ocorrência na madrugada de terça-feira, 21 de fevereiro de 2017. A ocorrência que os policiais foram atender era um tanto quanto incomum. Uma mulher dizia ter sido atacada por um lobisomem. A mulher que chamou os policiais foi a professora Regina de Abreu, de 55 anos. De acordo com a professora, ela estava indo visitar a filha na casa dela quando, ao passar por um local com mato alto, viu um animal de grande porte e muito peludo avançar contra o seu carro. Segundo a professora, o animal tentou de forma feroz abrir a porta do carro, quebrar o vidro de alguma forma. O marido de Regina, que estava ao lado, disse não ter visto nada. Será que o homem estava com medo ou dormindo? Ao parar o carro um pouco mais adiante, o casal foi abordado por uma moradora, que disse ter visto, sim, um animal estranho, parecido com um lobisomem, atacando o carro da professora. E que, em seguida, tendo insucesso na investida, o bicho sumiu em direção à mata. Por mais que pareça estranho todo o relato, registrado inclusive em boletim de ocorrência, o caso não é novidade entre os moradores da região. Pelo menos cerca de 30 residentes do bairro já afirmaram em outras ocasiões terem visto esse grande animal por lá. Eu estava saindo à noite, passando com o meu carro, conforme eu passo na rua mesmo. E daí apareceu eu tava dirigindo e apareceu um vulto, assim, passando preto, da altura da porta do carro, mais ou menos. E era um bicho, assim, todo peludo, bem corcunda. Ela tava indo da minha casa e viu parece um cachorro preto, um lobo, porque o corpo ela não viu. Ela só viu porque avançou no carro dela. Aí veio do lado da janela. Ela tava com o braço pra fora e encolheu o braço rápido, porque levou aquele susto, né? Aí ela encolheu o braço. Aí ela falou, mas eu não sei se é um lobo, um cachorro, o corpo eu não vi, só a cara, mas é muito feio, ela falou. Bicho bem feio. Demorou um pouquinho, o povo já se reuniu com foice, facão, pedaço de pau e desceram atrás. Aí tava tudo doido pra pegar o lobisomem. Corria assim, ó, com as quatro patas no chão, carcunda, que nem a menina falou. E ó, eles até filmaram com um celular, que seriam umas pegadas do misterioso animal. É bem grande, vamos supor uns 42, mais ou menos. E o dedo dele era um pouco mais fino. Ah, não, fica longe, não quero nem subir lá pra cima, mas não. De noite, não. Na mesma noite, eles se reuniram e foram à busca do suposto lobisomem, armados com pedaços de pau, foices, machados e todo tipo de arma possível. Claro que antes de adentrar na mata e fazer as buscas, o grupo chamou a PM. A Polícia Militar também fez buscas pela região, registrou o boletim de ocorrência. No entanto, não encontrou nada. Os moradores disseram que continuarão à procura do temido animal. Falaram que não foi a primeira e certamente não seria a última vez que a besta fera poderia atacar alguém. A professora Regina descreveu o bicho como que tendo uma cabeça grande e um focinho muito comprido. O animal, segundo ela, tinha uma aparência horrível. Eu vi aquele nariz comprido
e focinho enorme, um bicho muito horrível e feroz que quase me mordeu. Sorte que eu encolhi o braço e fechei a janela muito rápido. Eu penso que era algum bicho, mas as pessoas acreditam que era um lobisomem. Eu tenho medo porque meus netos sempre passam por ali e vão para a escola à noite, mas eu tenho fé em Deus que não vai acontecer nada com eles, disse a professora Regina em entrevista também ao portal G1. A filha da professora, no entanto, relatou que parentes e amigos pediram a ajuda da polícia porque tem certeza de que a fera ou o bicho se trata de ser um lobisomem e por isso vão se reunir novamente para voltar ao local e realizar buscas ao bicho desaparecido. A cidade tem um pouco mais de 15 mil habitantes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o assunto é o mais comentado na região. No comércio, nas redes sociais, nas rodas de amigos, todo mundo fala sobre a suposta aparição do lobisomem. O aposentado Luiz Carlos de Quadro, de 62 anos, garantiu que ficou frente a frente com o bicho, pelo menos umas 2, 3 vezes. Na mais recente, ele estava voltando para o sítio onde mora, quando chegou à saída da cidade e foi cercado por uma fera peluda, corpo estranho, orelha pontiagudas e grandes e focinho comprido, segundo ele. Na hora em que eu vi, eu pulei da bicicleta. Ele deu uma rosnada muito forte e eu fiquei sem reação, tremendo de medo, mas graças a Deus ele foi embora. Depois que ele foi embora, claro que eu tive a certeza de que era um lobisomem. Eu senti muito medo, afirmou Quadros. Esse é o relato, como eu disse anteriormente, publicado em vários sites de notícias, UOL, G1, Yahoo, sobre o suposto ataque de um lobisomem no Mato Grosso do Sul, na cidade de Iguatemi. Você conhece algum relato assim? Compartilhe seu conteúdo conosco. Na descrição do vídeo, você pode estar enviando o seu relato por nosso e-mail. Só clicar aqui. Não se esqueça de se inscrever, like, joinha, comentário e gostei, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ajude nosso pequeno canal a crescer. E eu te espero em mais um conteúdo de podcast aqui na Trilha do Terror. Baixada Fluminense, anos de 1966. Os mais antigos contam uma sinistra história de que, quando eram mais jovens, testemunharam no estado do Rio de Janeiro, município de Nova Iguaçu, um caso um tanto quanto estranho. Mas antes de irmos para o começo da história de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, deixar o seu feedback por meio do comentário, o seu joinha e, claro, compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui no nosso canal, nas quebradas da Nova Iguaçu, cidade que compõe o estado do Rio de Janeiro. O município conta atualmente com uma população de um pouco mais de 823 mil habitantes. É uma das cidades mais populosas do estado carioca. Mas a nossa história começa a ganhar contorno no famoso bairro de Austin, para ser bem exato, nas proximidades da Linha Velha. De acordo com relatos, numa noite de quinta-feira, 27 de setembro de 1966, um grupo de amigos caminhava por volta da 00:40, quando um dos amigos começou a sentir um arrepio por todo o corpo. A rua era escura e o grupo de colegas só era iluminado pela lua cheia que os seguia durante aquela noite e o mato que cobria toda aquela região. Samuel, que era um filho de pastor da Assembleia de Deus e que havia se desviado da igreja, teria dito que sentiu a presença de algo satânico nas proximidades e que achava melhor evitar aquele caminho. No entanto, os amigos de Samuel o acusaram de ser medroso, de frouxo, e que ali não havia nada, a não ser coruja
e mato. Meio desconfiado, Samuel foi convencido pelos demais colegas a continuar a caminhada pelo aquele trajeto, já que aquele caminho seria o caminho mais curto para voltarem para casa. O grupo vinha de uma festa que demorou a acabar. Então o grupo de amigos saiu da rua principal e resolveu adentrar no caminho mais curto que dava acesso para cruzar a antiga linha do trem. Vale lembrar que nesta época a Maria Fumaça passava por ali. Ao se locomoverem mais para dentro do atalho, só eram iluminados pela grande lua cheia que brilhava naquela noite. O filho do pastor ouviu um amassar de folhas e um quebrar de galhos, como se um trator estivesse abrindo caminho ao longo do matagal que os cercava. Nesse momento, todos também ouviram e ficaram assustados, mas não a ponto de começar a correr. Samuel, no entanto, sugeriu ao grupo que andassem mais depressa. Um dos amigos concordou e assim não houve mais discórdia entre eles. Agora, o Samuel não era mais o medroso da turma. Os colegas começaram a apertar o passo, mas quanto mais eles andavam depressa, mais rápido o amassar do mato nas proximidades se tornava. O arrepio que Samuel outrora sentia, agora era compartilhado por todos. Faltando alguns metros para acabar o matagal envolvente na trilha e assim cruzarem a linha férrea para alcançarem a rua um pouco mais iluminada, o grupo ouviu um barulho derradeiro. Ao se virarem e a olharem para trás, eles viram um grande lobo de pelo cinzento e brilhoso com o reflexo da luz do luar, que pulara a poucos metros de onde tiveram acabado de passar. O bicho saltou e caiu de 4 patas no chão, posicionou-se rapidamente em 2 pernas, ficando de pé, virando-se para a lua e soltou um grande e terrível uivo. Os rapazes, mesmo com as pernas pesando quase 1 tonelada cada um, começaram a correr. O grande lobo instantaneamente pôs-se novamente em 4 patas e saiu em perseguição do grupo. Samuel gritava repetidamente e tinha avisado que não era para passar por ali, e exclamava que todos iriam morrer. Mas, ao mesmo tempo que temia pela vida, o filho do pastor lembrou dos ensinamentos da igreja e, mesmo na correria, clamava por misericórdia de Deus. Mas quem poderia ajudá-los naquele momento? Naquele caminho escuro, cheio de mato, apenas envolto pela luz do luar e sendo perseguido por uma besta fera feroz. O grupo de amigos sentia a fera se aproximando. Agora puderam contemplar uma outra luz surgindo em meio à total escuridão. Era o lampejar do farol da Maria Fumaça que se aproximava para cruzar a linha na qual eles precisavam atravessar. Além disso, o assovio do apito da Dama de Ferro era o som mais limpo que eles poderiam ouvir naquele momento. Para Samuel, a Maria cheia de carga era um livramento de Deus. Ele entendeu que precisavam cruzar a linha antes do trem e por isso incentivou os demais a correrem por suas vidas. Finalmente eles conseguiram chegar no muro de acesso à linha férrea. Os amigos rapidamente passaram pelo buraco que era a medida perfeita de uma estatura humana. Logo em seguida que passaram pelo espaço, ouviram a batida feroz da besta tentando derribar a parede. O grupo, sem perda de tempo, de maneira arriscada e veloz, cruzaram a linha com um trem cheio de vagões, tirando o fino de cada um. Samuel pôde ver a besta fera buscando meios de tentar atravessar para continuar a perseguição, mas momentaneamente foi impedida pelo trem. O grupo continuou correndo e encontraram seu Lourival, um taxista que estava na parte mais iluminada da rua, fazendo bacurau, que é uma espécie de hora extra na madrugada. Apavorados, entraram no carro e pediram para que o homem se arrancasse dali o mais rápido possível.
Nenhum dos rapazes ousou a contar ao taxista sobre o que tinham acabado de testemunhar. Também não precisou. Seu Lorival também não os questionou o porquê de tanto pavor. Apenas arrancou com o carro o mais rápido possível. Mas seu Lorival, como ninguém, sabia de muitas histórias que anteriormente já tinham acontecido naquele local. E aí, curtiu a história do lobisomem da linha velha? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu feedback por meio do seu comentário, o seu joinha, compartilhar o conteúdo e, claro, convidar os seus amigos para mais um podcast futuro aqui nas Quebradas da Calada da Noite. As noites de lua cheia trazem consigo um encanto, uma beleza linear, extraordinária até. No entanto, não é só isso que ela traz. Junto com toda essa exuberância, vem junto muito misticismo, medo e assombração, principalmente para as pessoas que são mais supersticiosas. No entanto, além de todos esses adjetivos, as noites de lua cheia trazem também preocupação e pavor aos moradores da pequena comunidade de Lagoa do Mato, que está situada na região rural, zona rural de Panelas, no agreste de Pernambuco. Mas qual é o motivo do pavor e medo dessa população? A resposta é a suposta aparição de um lobisomem na área em que, segundo testemunhas, teria tentado atacar um grupo de estudantes que voltava para casa em um ônibus escolar. Esse é o caso do lobisomem da Lagoa do Mato. A história foi escrita pela jornalista Ana Maria Miranda, do NE10 Interior. As imagens que vocês verão a seguir aqui no canal no YouTube são da TV Jornal afiliada do SBT. E você que acompanha o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Curtam e sigam nossa página no Facebook, compartilhe o conteúdo e nos ajude a crescer. No Spotify, segue a gente também e deixa aí o seu comentário. Aqui no YouTube, nós mudamos o nome do canal para não termos problemas com outros canais que tinham o mesmo nome. Mas nas demais redes, permanecem o nome que você está acompanhando esse podcast nessa plataforma. Mas no YouTube agora, você vai acompanhar um novo episódio de podcast aqui, na Trilha do Terror. Outubro de 2019. A vida e o cotidiano dos moradores do interior de Pernambuco ganhou uma nova conotação. Desde então, quando as noites de lua cheia chegam, as pessoas que vivem na região, a maioria agricultores, ficam com medo de saírem às ruas e fecham todas as portas e janelas. Os moradores de Lagoa do Mato e sítios vizinhos decidiram que não mais enfrentariam as estradas após o repouso do sol. Acreditando ou não na lenda, muitos preferem não arriscar para não serem vítima do suposto lobisomem que atacou um ônibus escolar. Sim, por lá, a história começou quando um ônibus escolar teria sido atacado pelo homem que vira lobo. De acordo com relatos de testemunhas, um lobisomem teria atacado um ônibus escolar na volta dos alunos para casa. O ônibus trafegava a um pouco mais de 40 km por hora quando ouviu-se um barulho estarrecedor vindo do mato. Após tal barulho, os estudantes afirmaram que a criatura teria atacado o coletivo e começou a balançá-lo. Para muitos, o momento foi como um filme de terror. Os estudantes começaram a gritar e ficaram desesperados. Ai meu Deus, olha aqui, olha! O motorista do ônibus, Abraão Rodrigo, disse que estava andando em uma velocidade aproximadamente entre 40 km por hora,
Após o ataque, ele acelerou para 50 e depois para 60, e mesmo assim, o bicho teria conseguido alcançar o coletivo. Nós vinha normal, como nós vinha todo dia, e depois aconteceu, apareceu uma coisa estranha. Como era essa coisa? Cabeludo, negócio feio do cabrudo. Chegou a correr atrás do ônibus, tentou pegar você? Correu, sim. A velocidade que você desenvolvia? Praticamente 60, 50. Mesmo assim, ele acompanhou? Foi. Aí depois sumiu. Fazia algum barulho? Era um barulho danado. Barulho estranho. E grande. Já o agricultor Marison Muniz estava na mesma estrada no dia do ocorrido, na mesma hora praticamente. A gente vinha, né, na moto, eu e o rapaz, nós vinha de moto na frente e pulou, né, da cerca de arame pro lado de nós. Quase que eu caio da moto, aí ele apertou a moto, nós viemos descendo até no corredor, peguei um gás de avelói e vamos voltar e ajudar os meninos lá no ônibus. Quando nós voltamos, o ônibus estava lá parado, o menino correndo atrás dele, dentro do cercado. Entrei dentro do ônibus, as meninas tudo com medo, chorando, outras nervosas. Não demorou muito, e o caso já era de conhecimento de todos na região. Mesmo assustados, os moradores do sítio decidiram ir atrás do bicho. Claro, no dia seguinte após a aparição, eles se armaram com pás, enxada, facão, foices e seguiram para o local onde o suposto lobisomem teria aparecido e desaparecido. Ao chegar no local, as pessoas ficaram ainda mais intrigadas. No lugar onde a criatura teria surgido e desaparecido, após o ataque, havia só uma cruz. Fontes dão cabo de que, desde aquela noite, o bicho não mais apareceu. Mesmo assim, a população continuou aterrorizada e assustada com o que aconteceu. Um agricultor da localidade, Francisco Joaquim, acredita piamente que o ônibus foi alvo de lobisomem. Quem sabe que bicho é isso? Ninguém sabe. Ninguém também. Eu penso que muita gente não acredita, mas eu acredito nisso, que vai ter medo. Já a agricultora Maria das Dores confessa que não saberia o que fazer caso se deparasse com um monstro. Com o tempo, ele sumiu, esse lobisomem. Aí ninguém sabe, né? Em que ficou, a história acabou por aí, mas só que foi verdade, ele apareceu. Vocês não duvidam? Não, assim de noite eu não saio, fico muito em casa também, né? E se deparasse com um lobisomem? Ai, não sei não, só Deus. A lenda diz que o lobisomem aparece em noites de lua cheia para atacar e beber o sangue das vítimas. E depois volta à forma humana quando o dia amanhece. A história do lobisomem surgiu na mitologia grega. O rei de Arcádia teria feito uma oferenda a Zeus, que não se agradou, e como castigo, teria lançado a maldição que transformou-o no lobisomem. No Brasil, no entanto, há outras versões da lenda. Uma delas indica que o 8º filho de 7 irmãs mais velha se transformaria em lobisomem ao completar 13 anos. E você? O que acha dessa história? Você conhece algo semelhante? Você conhece algum relato de lobisomem? Deixe o seu feedback e também não se esqueça, na descrição aqui do vídeo, de enviar pra gente as suas sugestões de contos para transformar em podcast aqui na Trilha do Medo. Lenda urbana ou verdade? Para os céticos, tudo não passa de boatos. Já para os que acreditam, há fundamentos. O fato é que uma mensagem no WhatsApp e outra no Facebook sobre o suposto aparecimento de um lobisomem tem deixado moradores do Jardim Santa Clara, em Pedreira, interior paulista, muito encabulados. Apesar de o assunto vir a público em plena sexta-feira 13, todos garantem que os relatos começaram aproximadamente há uma semana. Essa é a história do lobisomem de Pedreira. A notícia foi veiculada em alguns jornais e portais de notícias da região sobre o suposto aparecimento de um lobisomem.
Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário, seu feedback, claro, e também ativar o sininho para que você possa receber as demais notificações dos conteúdos que formos postando aqui em diante. Compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com amiga e ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Por conta do falatório que surgiu, os burburinhos, a Guarda Municipal da cidade começou a estudar uma busca pela cidade para verificar se a história tem fundamento ou não. De acordo com a Guarda Municipal, essa não é a primeira vez que moradores relatam a suposta visão de um animal cujo o corpo é metade homem e metade lobo. Em todos os relatos, seja do passado ou do presente ou do atual momento, a criatura estranha costuma aparecer na estrada municipal Hamilton Bernardes, nas proximidades da Ponte Pêncil. Dizem os mais antigos moradores que um homem que morava nas proximidades do hospital da cidade, em alguns períodos, ele é quem se transformava na temível fera da noite. Ele ia para a região do Matadouro, no Jardim Santa Clara, e de acordo com os relatos, lá ouvia-se altos uivos. Ainda segundo as informações, durante essas visitas que as pessoas costumavam fazer na região, a criatura costumava atacar os entregadores de pão e trabalhava no decorrer da madrugada, no justo trecho entre a ponte e uma empresa da cidade. Esse fato, segundo os mais antigos, teria acontecido há mais de 20 anos e que agora estaria se repetindo. No caso mais recente, de acordo com os moradores, um trabalhador residente de um conjunto habitacional no bairro caminhava em sentido à ponte, quando, perto da tal empresa, avistou uma criatura estranha que saía do meio do mato e atravessava a calçada de um lado para o outro. Ele ia e vinha atravessando a estrada, no sentido da Ponte Pêncil. Ainda segundo a testemunha, a criatura ia encurvada, outrora em 4 patas, outrora de pé, e era muito estranha e terrivelmente pavorosa. Ao se aproximar do animal, segundo outras testemunhas, o morador não aguentou ao ver a terrível fera e desmaiou. Então, um guarda que trabalhava na suposta empresa foi espantar a criatura, que correu até a ponte e pulou no córrego. Eu ouvi dizer que o rapaz vinha lá dos apartamentos e o susto foi tão grande que ele entrou em coma. Um guarda da empresa tirou fotos. Só sei que dá medo, né? Disse o lavador de carros, identificado como Aparecido Silva Gomes, de 47 anos. E trabalha em uma viela que dá acesso à temível Ponte Pêncil. Tenho certeza de que não é boato, mas sim verdadeira história, completou o homem. Já um servidor público de 58 anos que pede para não ser identificado e mora há muitos anos na região, em uma chácara no bairro, garante que os fatos são reais. Segundo o homem, houve uma época em que era comum os relatos da aparição da criatura da noite, mas que nos últimos tempos havia parado. Eu tenho certeza de que isso não é lenda. É real. Existe mesmo um homem na cidade que vira lobisomem. Eu fico preocupado com essa reaparição. Eu tenho medo de andar à noite, disse o homem. Já um outro servidor público, identificado como Cristiano Zamboni, de 32 anos, não duvida e nem acredita, mas suspeita que algo estranho tenha acontecido. Olha, eu não duvido de nada. Tenho que ver. Mas tem muita gente contando a mesma história. Entende? Tem muita gente contando a mesma história. Então, alguma coisa tem. A suposta aparição do lobisomem ganhou ainda mais força numa quinta-feira, numa quinta-feira de julho, quando os grupos de WhatsApp passaram a trocar alertas e vídeos. Em uma das mensagens, dizia: Atenção, moradores
morador de Santa Clara. Hoje pela manhã, umas 4h30 da manhã, umas 4 horas da madrugada, para ser bem exato, um trabalhador saiu da sua casa para trabalhar e ali próximo à Ponte Pênsil, ele se deparou com uma criatura muito estranha, parecida com um lobo muito grande, mas também semelhante a um ser humano. Era muito magro. E ainda relatou o morador que o bicho uivava e rosnava. Muito feio, muito perigoso. Ainda segundo o auxiliar de produção José Nildo dos Santos, de 28 anos, ele disse que ouviu muitos comentários e que seus filhos estão em pânico. Ainda segundo o morador, os filhos não saem mais à noite, porque tem medo do suposto lobisomem. O que você pensa a esse respeito? Será que realmente em 2018 havia um lobisomem apavorando a população de Pedreira no interior de São Paulo? Você conhece algum relato igual a esse? Deixa nos seus comentários aí e não se esqueça também de enviar pra gente o seu relato. O link dos nossos contatos está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu feedback por meio do comentário, compartilhar o conteúdo com um amigo, ativar o sininho para que você possa ser notificado dos novos vídeos e conteúdos de podcast que vamos lançando em nossas plataformas. No YouTube tem que se inscrever, nas demais plataformas também. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Eu te espero no próximo conteúdo de podcast, aqui na Trilha do Terror. Em meados dos anos 1960, na região da Vila Monteiro, alguns moradores começaram a relatar a presença e a aparição de uma besta fera no meio da noite. Em uma das casas do bairro, durante as noites de lua cheia, segundo os relatos, a criatura agitava os cães da vizinhança. Outras disseram ter visto um bicho estranho sondando as janelas das residências. Esse é o caso do lobisomem da Vila Monteiro, na cidade de Monte Carlos. Mas antes de adentrarmos no podcast de hoje, não se esqueça você de se inscrever em nosso canal, deixar o seu feedback por meio do seu comentário, o seu joinha, o seu like, ajudando esse canal a crescer. E claro, compartilhar esse conteúdo. Dito isto, vamos para mais um episódio aqui nas Quebradas da Calada da Noite. A cidade de Monte Carlos está localizada no centro geográfico do estado de São Paulo. O município está a 250 quilômetros da capital, próximo às cidades de Araraquara, Rio Claro e Ribeirão Preto, o que faz dessa macro-região uma das mais desenvolvidas do estado. Atualmente ela se destaca no interior paulista como a capital da tecnologia. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que, segundo os antigos, a cidade foi notada por causa da aparição de uma suposta e sombria criatura horripilante da noite. E é sobre esse caso que nós vamos falar. Em meados da década de 60, Vila Monteiro, de acordo com relatos de jornais e testemunhos de moradores, a cidade de São Carlos, o município de São Carlos, para ser bem exato, passou a ser território de uma besta da noite. Segundo relatos, um lobisomem estaria assombrando a cidade. Adélio Crispim, que era um andarilho que vivia perambulando pelas ruas da Vila Monteiro, era um homem que não tinha paradeiro e nem onde repousar. Ele dormia em qualquer lugar onde pudesse se sentir confortável. E como todo bom homem de rua ou da rua, Adélio adorava tomar uma birita. Ele vivia de biscate aqui e acolá, tomava banho na casa de um e de outro. Para se alimentar, sempre contava com a solidariedade de alguém. Por mais que as pessoas quisessem dar um local onde ele pudesse dormir de forma mais confortável, ele sempre rejeitava, exceto quando o tempo era chuvoso ou quando fazia muito frio. Adélio, certa noite, caminhava
cantarolando pelos ruelos da região, já cheio da marvada, quando naquela noite iluminada pela grande lua cheia que brilhava no céu, ao longe, numa encruzilhada, avistou uma figura monstruosa. O troço era tão pavoroso, mas tão pavoroso, que mesmo sob o efeito do álcool, o homem teve racionalidade de parar e se esgueirar em busca de um esconderijo para ficar longe da vista da criatura. No entanto, para o azar de Crispim, a besta sentiu a sua presença. Não se sabe se foi por causa do cheiro exalado pelo álcool consumido por Adélio, ou se o monstro apenas teve a percepção da presença humana. O bicho virou-se e partiu em perseguição a Crispim. Adélio Crispim, tropeçando por entre as próprias pernas, tentava escapar do monstro feroz por meio do mato. A aproximação do bicho era certa. Adélio podia sentir a respiração da criatura praticamente na sua nuca. O baforar quente e sombrio do respirar do lobisomem. Aquelas garras afiadas e as presas pontiagudas estavam prontas para devorar a vítima. O terrível lobo, de mais de 1,90 m de altura, armou e aferiu seu golpe. Porém, a investida do lobo feroz apenas atacou o vento. Dizem que Deus guarda os desajuizados, e parece que o dito popular cumpriu-se e poupou a vida de Adélio. Quando o lobisomem deu o golpe que poderia dar fim ao andarilho, Adélio acabou caindo num profundo poço. Poço este que acumulava água o suficiente para abrandar a sua queda. De dentro do poço, vendo a lua como uma bela fotografia, o homem também viu a besta fera. Aquela besta fera que o perseguiu uivando. E para piorar a situação do homem, ela buscava meios de adentrar onde ele estava, agora indefeso e sem qualquer chance de fuga. Percebendo, no entanto, que não tinha como trucidar a presa, o lobisomem desistiu e foi embora. Ao amanhecer, Adélio foi resgatado por um grupo de pastores de ovelhas que tiravam água do poço para dar de beber aos animais. Ele contou o que havia testemunhado. No entanto, as pessoas debocharam e riram dele. Porém, outras pessoas disseram que também tinham visto a criatura da noite, e assim a história de Adélio deixou de ser ignorada. Alguns dos mais intrépidos dos moradores teriam se unido para dar um fim no que julgavam ser o lobisomem, mas logo desistiram da ideia com medo de uma antiga superstição que havia em volta da figura, na qual acreditava-se que quem matasse um lobisomem poderia herdar a maldição. Por conta disso, ficou decidido que o melhor a fazer seria se afastar da criatura e permitir que ela cumprisse o seu destino, ou seja, cruzar 7 porteiras de 7 fazendas nas noites de lua cheia. Após isso, alguns outros relatos foram surgindo, até que um dia um fazendeiro contou que os vizinhos afirmaram ter encontrado apenas pelos grossos, cinzentos, que deveria ser do lobisomem preso a uma cerca de uma das suas propriedades. Assim, nunca mais ninguém ouviu-se falar da aparição do lobisomem na cidade de São Carlos, na região da Vila Monteiro. Quanto ao Adélio, dizem que ele parou de beber e nunca mais quis ficar perambulando pelas ruas. Essa é a história do lobisomem da Vila Monteiro, na cidade de São Carlos. Você conhece algo semelhante? Quer compartilhar conosco a sua história também? Na descrição do vídeo você encontra o link onde você pode clicar e mandar pra gente a sua sugestão de conto para figurar aqui nos podcasts da Calada da Noite. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, nos ajudar a crescer,
compartilhar o conteúdo, deixar aí o seu joinha, o seu like, que nos ajuda muito, e claro, o seu comentário, que é muito importante. Dito isto, nós temos um encontro marcado num próximo capítulo de episódio aqui nos podcasts da Quebrada da Calada da Noite. Olá, amigos do canal Na Trilha do Terror. Meu nome é Beatriz. Eu moro numa cidadezinha do sul de Minas Gerais chamada Alterosa. E esse caso que eu vou contar agora aconteceu aproximadamente há 1 ano atrás. Era época de quaresma e eu estava trabalhando tranquilamente na minha função. Sou legista e no dia em questão fiz plantão até as 2 da manhã. Depois disso, eu saí e fui para casa com o meu carro. Esse é o caso do lobisomem de Alterosa. Esse relato foi encaminhado pela Beatriz via Facebook. Você pode fazer o mesmo. Basta apenas acessar a descrição do vídeo e mandar para nós também o seu conto ou o seu relato que você testemunhou. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhar esse conteúdo e, claro, deixar o seu feedback por meio do seu comentário. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast, mais um episódio aqui na Trilha do Terror. Como a cidade em que eu estava não era a que eu moro, eu sempre ia de carro para o trabalho. Eu estava dirigindo na pista tranquilamente, quando avistei em meio a um pasto um bicho enorme, correndo, parecia que ele estava me seguindo. Ele era muito grande, e ele corria numa velocidade como se estivesse acompanhando o meu carro. Depois foi em direção a algumas árvores, e eu então não esquentei muito a princípio. Achei que poderia se tratar de qualquer outro tipo de animal. A lua estava clara, a noite estava clara, a lua brilhante. Enfim, era uma noite linda. Porém, eu continuei conduzindo o meu carro e quando cheguei na estrada, no trevo, para ser bem mais específica, eu avistei aquele enorme bicho novamente. Ele era coberto por pelos negros. Os olhos dele tinham avermelhado muito forte. Aquele bicho deveria ter uns 2,5 metros de altura. Ele era enorme. Estava parado na minha frente, na frente do meu carro. Sim, eu tive que parar o carro, pois é preciso diminuir bastante a velocidade quando está se chegando na cidade. Foi aí que aquele trem pulou na minha frente e eu tive que parar o carro de uma vez. Eu freiei, posso dizer bruscamente. Eu buzinei freneticamente por 1 ou 2 minutos e acelerava ao mesmo tempo. Eu estava decidida a passar por cima dele, até que ele pulou para o canto da estrada, e eu pude arrancar em disparada. No mesmo instante, apavorada, peguei o celular, liguei para o meu marido, pedindo para que ele pudesse abrir o portão correndo. Quando eu cheguei em casa, meu marido já tinha aberto o portão, então eu entrei com um carro muito rápido, e nem vi direito como entrei. O meu esposo disse que quando terminava de fechar o portão, ele viu aquele bicho também. Sim, amigos ouvintes do canal, esse bicho me seguiu desde onde eu avistei a primeira vez até o resto da noite, chegando na minha casa. E ainda, aproximadamente, para ser bem exata, não aproximadamente, mas exatamente às 4h45 da manhã, nós escutávamos os barulhos no telhado, no quintal e na frente da casa, a todo instante, a todo momento. Depois que amanheceu, fomos ver do lado de fora e vimos algumas pegadas que pareciam que tinham garras. E na porta da entrada da varanda da minha casa, da casa em que morávamos, tinha arranhões enormes. E depois disso, não vimos mais aquele bicho. Pela descrição do meu avô, quando ele contava as histórias que aconteceu com ele, aquilo era de fato um lobisomem. Eu e meu esposo, naquela noite, vimos um lobisomem. Esse foi o relato da Beatriz e do seu esposo Rafael. Eles são de Alterosa, de Minas Gerais, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Você também tem um relato para compartilhar conosco? Na descrição do vídeo desse podcast tem os nossos contatos. Envia para a gente também o seu relato ou o seu conto.
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Aqui um dado importante é que a maioria dos visitantes que veem nossos vídeos não são inscritos. Nos ajude, se inscreva e ajude o nosso pequeno canal a crescer. Até o próximo conteúdo. Olá, amigos do canal, meu nome é Rebeca e quando eu tinha em torno de 10 a 11 anos, eu ia frequentemente dormir ou pousar, como falamos aqui no Paraná, na casa da minha falecida avó, que morava no interior do Paraná. A cidade era Boa Vista da Aparecida, uma cidade bem pequena do interior. E em uma dessas noites que lá eu fui dormir, eu e minha prima sempre ficávamos acordadas até tarde da noite, conversando no quarto, até que escutamos alguns barulhos estranhos. Esse é o relato da Rebeca. Ela pediu para que alterasse o nome dela no intuito de preservar sua identidade. Esse fato é o caso do lobisomem de Boa Vista. Se você tem um relato também e quer encaminhar para nós, na descrição do vídeo do podcast tem os nossos contatos. Entre em contato conosco e envie também para nós o seu relato ou o seu conto. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu feedback por meio do comentário e, claro, compartilhando esse conteúdo com um amigo. Ativa o sininho para receber demais notificações. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um relato aqui na Trilha do Terror. A gente ouviu uns barulhos estranhos vindos de fora da casa. Os cães começaram a latir bastante. Foi quando a gente escutou meu tio se levantar. Ele pegou a arma em cima da cristaleira. A gente sabia que ficava ali. Levantamos para ver o que estava acontecendo. Ele estava encostado na parede, na beira da janela, olhando para fora com a arma na mão. Ele viu que nós estávamos olhando para ele. Ele chamou-nos para perto dele e falou: "Fiquem atrás de mim." Os cachorros não paravam de latir e avançar. O meu tio tentava ver se conseguia avistar o que acontecia lá fora, o que é que estava causando aquele alvoroço nos cães. Mas por estar muito escuro, ele não conseguia avistar nada. Ele não quis acender as luzes de fora para tentar não chamar muita atenção da criatura. Foi quando ouvimos uma espécie de uivo. Não era muito alto, parecia que estava muito longe, mas de imediato os cachorros se calaram e se acuaram. Dava para ouvir eles chorando. Vi que meu tio mudou a expressão e mudou totalmente sua postura de quem estava preparando para se defender do medo. E o medo que meu tio sentia, nós também sentíamos. Ele falou para nós: "Não saiam daqui, não olhem para fora." E ele correu em direção à porta. A casa era de madeira, assim como a porta, e havia 2 frestas nessa porta, e ele ficou ali de pé, olhando pelas frestas com a arma em punho. Eu e minha prima, sem entender nada e com muita curiosidade, colocamos só a pontinha dos olhos para olhar para fora, quando vimos aquele que até hoje não me esqueço. Aquilo era grande, aquilo era enorme, parecia uma espécie de cachorro que andava de 4 pés, mas de forma estranha, pois a sua traseira era bem alta, mais alta do que o restante do corpo, como se fosse uma pessoa andando de 4 pés. Ele era peludo, o pelo era de cor cinza escuro. Ele estava ali, na área, na beira da varanda. Dava para ouvir a sua respiração ofegante, um rosnado junto, muito estarrecedor. Eu e minha prima abaixamos imediatamente e ficamos ali paralisadas de medo. E foi quando ouvimos que o bicho estava se afastando. Dava para ouvir ele correndo no terreno, ali no nosso terreiro. E quando ouvimos as galinhas todas gritando, meu tio abriu a porta e saiu correndo com uma lanterna na mão. Escutamos 2 tiros e tudo ficou mudo. Quando meu tio voltou, ele falou que era só um cachorro e mandou a gente dormir. Fomos deitar, mas a gente não conseguiu dormir. No outro dia, pela manhãzinha, de manhã bem cedo, meu avô acordou e a gente já levantou junto com ele. Corremos para fora e estava um clima estranho, um clima pesado, frio, gelado, quando meu avô veio chamar meu tio, falando do galinheiro. E lá fomos ver, tinha
Das 20 galinhas que tinham, havia sobrado apenas 3 inteiras, pois o restante estava faltando alguma parte. A maioria delas estava sem a cabeça. Ouvimos o nosso avô falando com o nosso tio, bem assim: será que era ele de novo? Meu tio respondeu: sim, eu vi. Meu avô falou que ia ficar acordado aquela noite para tentar matar aquele bicho. E ficou por isso. Depois de anos e anos, meu tio falou para nós que aquilo que nós vimos no nosso quintal era realmente um lobisomem. Ele não sabe dizer se os tiros que deu o acertaram. Mas o fato é que depois disso, eu fiquei com muito medo de sair nas ruas à noite. Esse foi o caso do lobisomem de Boa Vista. O relato foi enviado por meio do Facebook pela Rebeca. Se você tem também um relato para compartilhar conosco, na descrição desse conteúdo tem os nossos contatos. Envie para nós seu conto ou seu relato. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu feedback por meio do comentário e, claro, ativar o sininho se inscrevendo, ajudando o nosso canal a crescer. Compartilhe com um amigo ou com uma amiga. Um dado importante é que a maioria das pessoas que veem nossos vídeos não são inscritas. Por favor, se inscrevam, dá essa força aí. E eu te espero em um próximo conteúdo aqui no canal, na Trilha do Terror. Até a próxima.